galera, tá começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. Meu nome é Domi Andrade. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, velho. A origem do capeta. A origem do cramunhão. Não é não? Como é que é o trem da mochila? O mochila de criança. Mas e aí, o nome dele é Lúcifer mesmo? O cara caiu do céu mesmo, igual todo mundo conta? Ele mora lá em Los Angeles, lá e pega todo mundo? Como é que é essa história aí? Vamos ver isso aí. Então é isso aí. Vamos começar falando pelo nome, né? Pelo nome Lúcifer, que com certeza todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo já ouviu esse termo, essa expressão ser usada, de repente, num sermão. Lúcifer tentou Jesus no deserto e tal. Ou então algum filme de terror, alguma coisa, e invocamos Lúcifer, Lúcifer seja adorado. É uma coisa dentro da igreja e dentro da cultura pop, né? Você vê até na literatura cristã, livros pastorais, teológicos e, igual você está falando, nos filmes, convencionou-se mesmo que esse é o nome dele. Pois é, exatamente. E é mesmo, será se é? Será se é isso que a Bíblia vai dizer pra gente? Então, assim, a explicação disso se dá no seguinte, no texto de Isaías 14, você tem mais precisamente, qual que é o versículo? É o 12. 12, né? Mais precisamente no versículo 12, você tem a expressão no hebraico Hillel. Eu não faço nem ideia como é que pronuncia isso direito, mas enfim. A questão é que essa expressão, ela é uma expressão única, uma expressão que só vai ter nesse texto. E isso gerou uma grande dificuldade na hora de traduzir. Na Vulgata Latina, eles optaram por colocar no lugar desse termo o que seria um termo tipo composto, né? Lucifer, que seria transliterando para Lúcifer. E aí, quando a King James foi traduzir, ao invés de fazer uma tradução do significado, que seria uma coisa tipo portador da luz ou a luz da manhã, alguma coisa nesse sentido. A estrela alva. Estrela alva, porque ou o até termo, Vênus, né? Isso, que é a estrela que tem muito essa coisa. Dia. Tanto Vênus quanto o próprio Sol, né? Que é a estrela mais forte da manhã. Eles optaram, ao invés de fazer uma tradução buscando algum desses significados, manter o termo Lúcifer. E aí, a partir daí, dessa tradução da King James, é que ela se manteve como se fosse um nome. E na realidade nunca foi um nome, né? Basicamente é um termo utilizado para enaltecer a pessoa em questão, né? Para demonstrar que a pessoa... Como é que é? Tem mais... Autoridade, poder, glória. É mais um adjetivo mesmo. Exatamente, tem essa função de ser um adjetivo. Tanto que esse mesmo termo, ele vai ser atribuído a Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 28. Né? O engraçado é que, quando foi traduzido a expressão, não se observou dessa maneira. Logo, só no texto de Isaías 14 é que ficou a palavra Lúcifer, enquanto nos outros textos que aparecem as mesmas expressões, foi traduzido de outra forma, né? Sim, aí eles já buscam esse significado de estrela da manhã. Isso na Vulgata Latina, né? Eu falo porque mesmo outras Bíblias novas, você não encontra tão fácil mais Lúcifer. Não. Muito igual a minha NVI, tá escrito estrela da manhã. Exato, Você tem Almeidas mais antigas que vai ter a palavra Lúcifer. A Ara geralmente traduz assim. Exatamente. Mas é só nesse texto. Então você tem já uma pré-definição de que o texto está falando do diabo. Uma hora que se coloca essa expressão como um nome próprio, buscando tentar identificar o indivíduo no texto. Exato. Mas a grande questão é, esse texto está falando do diabo? Pois é. Tem elementos no texto para a gente dizer isso, porque a grande polêmica é essa. E aí, eu acho que o grande desafio é você pegar tanto o texto de Isaías 14, já fazendo um link com Ezequiel 28,
que esses textos que a maioria, ou pelo menos durante muito tempo, convencionou-se que está se referindo à origem de Satanás. Se você pegar esses dois textos e analisar eles puramente, sem uma visão pré-concebida, eles estão claramente falando do diabo? Com certeza. O que você acha? Eu acho uma loucura muito grande pensar que o texto está falando sobre o diabo. Pegando, por exemplo, o texto de Ezequiel, né? Que nos capítulos anteriores Deus vem falando sobre Amon, Moabe, Edom. E aí, nos textos seguintes, ele fala sobre o Egito. Mas só no capítulo 29, que claramente ele está falando sobre o rei de Tiro, 28, né? Só no capítulo 28 que ele está falando sobre o rei de Tiro, ele para ali por um instante e fala assim, não, peraí, aguenta a mão aí, profeta. Segura aí que eu vou falar do diabo agora, anota aí. No meio do texto. Tipo, do nada, entendeu? Então, assim, isso é um pouco né? Falta um pouco de honestidade na hora de interpretar o texto aí. A impressão que a gente tem é que as pessoas pegam o texto, por exemplo, de Lucas 10, 18, que Jesus fala que viu o diabo cair do céu como um raio. Sim. E aí, assim, quando pega o texto e vê, como caíste do céu, ó estrela da manhã, já faz uma associação. É o diabo. Entendeu? Tipo, buscando no texto uma origem que, na verdade, não foi dada, né, no Novo Testamento. Então, você consegue ver que talvez os dois textos estão se associados por causa disso. Por exemplo, tem um outro texto que é de Coríntios, 1 Coríntios 11, 14, em que ele fala assim que ele se disfarça de anjo de luz. Sim. Né? Que talvez estaria indicando que o diabo realmente é um anjo. E aí, quando fala que eras querubim, ungido, protetor, né? Seria, tipo, uma associação. Aqui, entendeu? Então, tipo, são coisas que não tá no texto, mas que talvez referências de outros textos são usados para poder jogar uma luz e fazer uma associação. E aí, por isso que começa a ter esse pensamento de que talvez esse texto esteja se referindo à origem de Satanás. Exatamente. E é interessante, porque não é porque o texto está falando que ele tem a capacidade de se disfarçar, né? Se disfarçar de um anjo de luz, que ele seja um, né? E outra também, quem disse, né? Uma vez que a gente entende que os textos não estão falando do diabo, ou que pelo menos essa expressão querubim não está querendo dizer, não tem esse sentido de estar remetendo a um anjo em específico. Um ser celestial, né? Um ser celestial. Quem disse que o diabo é um anjo, né? Quem disse? Como a gente pode achar isso? É aí que nasce a treta. Pois é. Porque, assim, beleza, Jesus de fato vai falar que o diabo caiu do céu. Mas no céu só tem anjo, né? A Bíblia vai falar isso, a Bíblia vai dizer que lá só tem Deus e os anjos, tem mais nada. Né? Quem que foi lá para saber? Exatamente. Aí que tá a questão de você ir além do que tá escrito. E eu tô levantando esse questionamento aí do nada, porque assim, é só para que você pare para pensar assim, peraí, velho, se eu tô interpretando mal isso daqui, eu não posso também afirmar, entendeu? E além do que tá escrito, igual você falou. Exatamente. Então, assim, você parar pra pensar, quem disse que talvez ele nem é anjo nada, entendeu? Quem disse que ele era perfeito e depois pecou, entendeu? O que a gente Polêmicas. O que a gente tem é esse texto aí, e claramente a gente tá vendo que o texto não tá falando disso, entendeu? A gente vai ter um texto de João que fala que o diabo, ele peca desde o princípio. Então, assim, né? Fica aí. Fica aí o questionamento. Uma coisa que é interessante e é importante citar é que os judeus não interpretavam esse texto dessa forma. Verdade. Nunca fizeram alguma associação desses textos com algum tipo de força maligna, demônio ou diabo. Não se via esse texto dessa forma.
né? Na verdade, nenhuma escola judaica interpretou ele de algo como algo diferente do que uma profecia contra os reis, né? No caso, Isaías contra o rei da Babilônia e o texto de Ezequiel contra o rei de Tiro. E isso veio surgir, até onde a gente sabe, né? Isso começou a partir de Orígenes. Ele era da escola de interpretação alegórica e, né, só para ficar mais simples, essa visão entendia que todo texto tinha que ter, além de outras interpretações, uma interpretação mais profunda, alegórica, como se fosse um pano de fundo. Então, eles pegam um texto e colocam como se ele tivesse 2 significados, né? É como se fosse uma dupla narrativa. Por isso que seria essa coisa de o texto está falando de um assunto, aí do nada, no meio, tem um trem que não tem nada a ver com o que era o assunto do texto. E essa não parece ser a forma mais inteligente de se interpretar, né? Se você for seguir um método mais lógico, né, de interpretação textual, você precisa considerar o contexto, e quando você olha para o contexto dele, você vê que ele claramente está falando de um homem. Na verdade, o texto todinho, você faz referência a isso, que ele está se referindo a um homem. Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar é que se você ainda não pegou seu copo de café, pega lá, entendeu? Porque não pode ouvir a gente sem tomar café, não. A gente tá aqui, ó. Cafezinho. Bom demais. Mas sério, eu acho que a gente podia ler o texto, né? Abordar o texto e tentar entender alguns pontos específicos do texto. Então bora lá. Isaías 14, né? Esse texto é a partir do verso 12. Isso. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Esse termo estrela da manhã, como a gente já falou, ele pode se referir, alguns entendem como o Sol e também como Vênus, né? E aí é interessante você notar que Vênus faz parte dessas religiões que envolvem astrologia, que é parte integrante da cultura da Babilônia, né, dos povos daquela época. E isso faz parte do próprio vocabulário deles, né? Esse conceito de Vênus como glória, como poder e majestade. E quando ele cai do céu e é jogado à terra, demonstra a perda dessa glória e poderio dele. Como que Deus estava derrubando ele da sua posição de autoridade e de glória. Outra parte interessante que continua o texto, que ele fala assim: você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Aí todo mundo pensa, meu Deus, lá no céu, né? Na verdade, esse Monte Santo, se você for olhar no hebraico, está escrito Zafon. Acho que é assim que fala, né? Yeah. Zafon é um monte da Síria. Então, assim, tá falando de um lugar geográfico aqui mesmo, do reino dele, né? Então, não tem, assim, nada de espiritual demais, né? Na verdade, o que você observa desse texto e também do de Ezequiel é uma linguagem extremamente exagerada. É uma linguagem até, de certo ponto, irônica, porque da mesma forma como esses reis se orgulharam, Deus demonstra como que ele estava transformando todo esse orgulho em nada. Se você pegar, por exemplo, o André Heinck, né, que é um historiador, né? Historiador. Você vai ouvir ele lá no Bibotalk, concorrente. Tô zoando. Quase engasguei. Ele vai citar esse tipo de coisa, esse tipo de forma de se expressar que o povo dessa época tinha. Uma forma, às vezes, muito exagerada. Tipo, e nós fomos e aniquilamos completamente. Aí você vai ler um pouquinho o texto, aí tá lá, que ficou vivo 3 cidades inteiras, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, era a forma de escrever. É uma forma hiperbólica, né? Isso, exatamente. E aí o texto segue dizendo,
Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Então, assim, você vê que no texto todo, igual se você ler um pouco antes do 12, vai ver que ele está sendo lançado no Seol, né? Quem entende essa palavra, normalmente ele é traduzida para sepultura, lugar de morte, né? O além. Então, ele está se referindo a um homem que está realmente sendo deposto da sua glória, seu orgulho está sendo jogado por terra e ele está sendo aniquilado e morto, né? Então, o texto deixa bem claro, esse é o homem que fazia tremer a terra. Então, não tem nenhum ponto assim que você observa que ele desvincula do que ele já estava dizendo desde o início do capítulo, que era a profecia contra o rei da Babilônia, um homem. Exato. É massa que o que me chama a atenção é que a gente pode imaginar como se Deus estivesse tipo jogando na cara dele, assim, ó, você falou isso aqui, você fez isso aqui. E o que Deus ele vai falando é utilizando as coisas que ele próprio falou, né? Exatamente. Ele pega as palavras dele, os sentimentos que Deus sondou no coração dele e joga contra ele. Fala, você não era o tal? Você não era o poderoso, o perfeito, o glorioso? Então ele literalmente faz isso, ele joga na cara dele aquilo que ele dizia de si mesmo. E você vê isso também no texto de Ezequiel. Ezequiel é até mais forte, né? Tem, a partir do verso 11, ele fala assim, filho do homem, isso é Deus falando com o profeta, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe assim. É interessante que esse lamento é como se fosse um cântico fúnebre. Você já ouviu falar isso? Quando ele fala assim, levante um lamento, na verdade, esse lamento é um cântico fúnebre. Ele não tá falando assim, ó, dá uma lamentada aí, não. Não é chora, não, é literalmente chora por ele, porque ele tá sendo derrubado, ele vai ser morto, é um canto fúnebre, olha a sua queda e destruição completa. Eita. Ele fala assim, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e da perfeita beleza, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Aqui você já vê que ele começa com essa questão, exatamente o que você disse, porque nos capítulos anteriores ele fala como ele é perfeito, em formosura, então é uma forma assim, que ele se via, entendeu? E aí Deus vai e joga isso na cara dele, ó, você se diz o tal e olha o que eu estou fazendo, entendeu? E esse texto, essa parte que você está lendo, de Ezequiel 28, é interessante, porque a visão que eu sempre tive, em relação a esse texto, é que Deus estava tipo parafraseando, tipo comparando ele com Adão, né? Daí ele começa a descrever toda essa questão dele estar no Éden, dele estar rodeado das pedras preciosas, de estar no Monte Santo, aquela coisa toda. Monte Santo isso mesmo, Monte Santo. Na verdade, essa visão sempre fez muito sentido, porque quando você olha exatamente para o que o texto está dizendo, quem que estava no Éden? Né? Quem que era perfeito? Quem que estava entre as benesses do jardim, né? do paraíso? Então, assim, quando você... Pelo menos sempre quando eu penso em Éden, eu penso em Adão e Eva. Sim. E aí, quando você está falando, assim, nesse texto que está se referindo a um homem, o que dá a entender, né, numa interpretação assim, nessa visão de profecia, né, de linguagem profética, é como se fosse mesmo uma comparação. É como se Deus estivesse comparando a queda de Tiro com a queda de Adão. Exatamente. Da mesma forma que ele caiu da glória, que ele caiu da perfeição, que ele estava no topo, né? Ele estava no melhor lugar que ele poderia estar. Isso. E ele, por colocar o ego na frente de Deus, ele caiu. Da mesma forma o rei de Tiro. Então, me parece muito mais uma comparação com Adão do que com Satanás. Exatamente. Essa foi sempre a impressão que eu tive. Agora, tem uma outra interpretação que também é possível, né? Se você for olhar o texto, né? Por exemplo, ele tem um versículo que fala: por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou.
né? Tipo, até onde a gente sabe, o diabo não é varejista, comerciante, nem nada disso. Então o que está dizendo o texto? Se você for olhar no capítulo anterior, no 27, fala que ele se enriqueceu muito através do comércio, né? Ele fazia comércio com várias cidades, em comércio de pedras preciosas, né? E aqui tem uma lista de todas as pedras, né, que ele comerciava. E ele se enriqueceu muito nisso, até que ele ficou, né, desonesto e começou a enriquecer de forma errada, enfim. E aí você vê isso no capítulo 27. E fora que os reis da época, ele provavelmente também usava muitas pedras cravadas nos mantos, não é isso? Então ele estava assim cercado de pedras e tal. E o mais interessante é que no versículo 23 do capítulo 27, fala de algumas dessas cidades com as quais ele mantinha relações comerciais, né? E aí uma delas se chama Éden. Então assim, olha que interessante. Não é? Pela proximidade do texto, é possível que esteja se referindo a isso, né? E ele continua. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. Esse querubim guardião, né, não necessariamente significa anjo, né? Porque os reis daquela época, eles eram tidos como deuses ou semideuses, então eles realmente agiam dessa forma e eles eram tidos como os guardiões da cidade, né? Então é como se ele fosse o querubim protetor. Então não necessariamente seria uma coisa no céu ou no jardim. Exatamente, é o que sustenta a nossa teoria de que talvez o diabo não tenha nada a ver com o anjo, uma vez que o texto não está falando do diabo e a expressão querubim não está fazendo relação a ser celestial, mas sim um título, sim uma expressão utilizada na época para guardião da cidade e tal, igual a Domi acabou de explicar. Exatamente. E eu acho esse texto muito problemático porque a visão padrão é que o diabo ele estava no céu como anjo e ele ficou orgulhoso, né? E a gente nem citou o fato dele ser músico, né? Ainda tem essa história aí, que ele era líder de louvor, líder de música. Eu ainda vi gente falando assim que provavelmente ele era baterista, porque para ser rebelde desse jeito. Então, tipo assim, essa questão à parte, diz que ele ficou orgulhoso demais e quis ser igual a Deus e por isso ele foi expulso do céu. O texto de Jesus, ele é, né, informativo, ele viu ele cair do céu como um raio. E aqui já está falando que ele estava no jardim, que ele foi expulso do jardim, mas não faz sentido, ele estava no céu ou na terra? Num texto diz que ele estava no céu, foi expulso e jogado na terra, no outro ele estava no jardim na terra, porque o jardim do Éden foi na terra, e aí do nada ele foi expulso do jardim. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso. Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar, e aí fica aí para nosso para casa, né, pesquisa, que foi um comentário que eu vi até do pastor Carlos Augusto Vailate, dizendo assim que a respeito da destruição de Tiro. Eu não vou me arriscar a falar quando nem como, mas enfim. Porque tem essa parte do texto que fala que ele estava entre as pedras fumegantes, né? E aí tem um texto que fala assim que Deus fez sair dele um fogo de dentro para fora, não é isso? E ele foi reduzido a cinzas. E aí ele remeteu à questão histórica, né? Que é algo que está registrado, que é a destruição de Tiro com fogo. Então, assim, foi colocado fogo na cidade, nos campos, nas ruas, e tudo pegou fogo e as pedras viraram pedras fumegantes. Então, assim, pode ser sim uma profecia direta com a destruição que está registrada na história. Então, é interessante dar uma olhada nisso aí. A questão que fica é a seguinte: olhando esses textos por eles mesmos, sem nenhuma lente, pressuposto, nenhuma visão externa
né? No caso aqui da cultura cristã mesmo, do que se convencionou. Se você pegar só o texto, é possível ver Satanás ali? Tipo, ninguém te contou historinha nenhuma, você pega o texto e lê. Você entende que aquilo é uma origem ao diabo? De forma alguma. Não tem nenhuma referência direta, clara, objetiva nesse sentido. E aí a questão que fica é, se a gente for excluir esses textos como sendo referência a Satanás, a uma origem e queda, o que sobra? Afinal de contas, o que a gente sabe sobre ele? O que a Bíblia diz sobre ele de forma clara e objetiva? Tem um texto na primeira carta de Paulo a Timóteo, verso 3:6, que é importante a gente ler. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então, esse texto, ele diz de uma forma meio que indireta, mas é possível entender que, de fato, ele possivelmente caiu por causa da arrogância. Então, assim, esse pensamento talvez não esteja de todo errado. Esse texto confirma isso, só que de uma forma indireta, né? E tem o texto de Jesus, que a gente já comentou, em que ele fala que ele viu ele cair do céu. Então, ele estava lá, se ele era um anjo ou não. Acredito que não tenha nenhuma outra referência mais objetiva nesse sentido. Não. Assim como tem aquele texto também que fala que viu o grande dragão, que era a antiga serpente. Isso. Com sua cauda, ele levou um terço das estrelas do céu e tal. Exatamente. Então ele estava no céu em algum momento, tanto na tentação de Jó, em algum momento ou em algum lugar ele se apresenta diante de Deus. No texto de Apocalipse ele estava no céu guerreando contra Miguel, né? E a gente entende que ao final dessa guerra, ou antes, não sei, a gente entende que ao final dessa guerra ele levou o que seria um terço dos anjos do céu. Sim. A gente tem até o texto de Pedro, onde ele vai falar que se Deus não perdoou os anjos que pecaram, tipo, dando pra gente a margem pra assumir que os anjos pecaram e que não foram perdoados, ou seja, foram lançados fora do céu. Então, assim, dá pra gente pegar, tipo assim, dá pra gente embasar esse raciocínio nesse texto. Não que esse texto esteja falando dessa queda em específico e tal, isso é um outro papo para outro podcast. Mas dá pra gente, tipo assim, que existe essa possibilidade de anjos terem pecado, né? Senão Pedro não estava falando isso. E dá pra você presumir que, ou melhor dizer, é possível que ele era um anjo, né, com base nesses textos, mas dizer que esses textos objetivamente ou claramente estão dizendo que ele eu não vejo dessa forma. Eu acho que é possível que ele esteja lá e tenha tido talvez essa influência sobre eles e tenha tido essa guerra com o arcanjo Miguel, mas não necessariamente que ele era um arcanjo ou um querubim ou um anjo, ou seja o que for. É possível que ele fosse um outro tipo de coisa, né? A gente não tem isso de forma tão didática, de forma tão objetiva em algum texto específico, né? Até porque eu creio que não é o objetivo da Bíblia apresentar ele dessa forma. A Bíblia ela se esforça em demonstrar que ele é o nosso inimigo, que ele é o adversário, que ele está ao nosso redor, enfim, ele é o oponente, né? A Bíblia tem essa intenção de ilustrar dessa maneira, de apresentar ele pra gente dessa maneira. Então você tem fragmentos apenas, igual a Dominique acabou de citar alguns, onde a gente consegue, de repente, concluir que ele estava lá no céu, que ele caiu, que ele se ensoberbeceu, que ele pecou, igual o texto de João que eu citei lá atrás, que fala que ele peca desde o princípio. Exato. Então você tem assim fragmentos de textos onde a gente pode imaginar, né, tentar pintar a história do diabo, a origem do diabo. Mas qualquer tipo de definição que a gente for trazer, trazer, né? É trazer para o texto. Exatamente. É ir além do texto. É introduzir no texto, na Bíblia, coisa que não diz, né? Teorizar a respeito. Eu vejo assim que
a Bíblia, não somente nesse ponto, mas em todos, ela traz aquilo que é necessário a gente saber. Né? E é necessário a gente saber isso, que ele é nosso adversário, que ele é o pai da mentira, que ele é a antiga serpente que tentou, né, enganou Eva, que ele levou Judas a trair Jesus, que ele tentou Jesus no deserto, né? Ele que afligiu Jó. Então, ele é esse ser que trabalha contra os filhos de Deus na tentativa de tentar nos enganar, de tentar nos tirar do caminho. E que tem... ele é o inimigo, né, das nossas almas, o príncipe desse mundo, e que ele está condenado ao fogo eterno. Então, isso é o que a gente sabe, é o que a gente pode afirmar com certeza. Então agora que você sabe que Lúcifer também se refere a Jesus, não vai chegar na igreja e falar, a paz de Lúcifer. A paz de Lúcifer. Abrimos o culto em nome de Lúcifer. Louvado seja Lúcifer, né? Então, porque isso aí vai causar muito problema pra você, se você falar isso aí. Você vai dar os irmãozinhos saindo da igreja. Não é? Vai dar um tumulto. Mas também não vai usar esse termo para se referir ao diabo. Uma vez que agora a gente entendeu que o termo não está falando disso, o texto não está falando disso, e esse termo não é um nome próprio também. Então, galera, a gente está ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. E é isso daí. Até mais. Valeu. Falou.